Eu não quero ser estranho, mas eu sou. Você é muito estranho. Para começar, vamos entender melhor o que significa a palavra estranho. A palavra estranho, epistemologicamente, significa atípico, fora do normal, diferente. Ou seja, qualquer pessoa que se comporte de uma maneira diferente ou fora dos padrões daquelas que estão à sua volta pode ser considerado um estranho. Acho que você já entendeu aonde eu vou chegar com isso. Afinal, ser um cristão não é fácil. Imagine então ser um jovem cristão. Aí é muito mais complicado. Pois é, mas ninguém disse que seria fácil, ou que seríamos amados por todos, que seríamos os mais populares no nosso meio. Não é assim. Aqueles que amam a Deus enfrentam muitas dificuldades com relação a amizades e relacionamentos. E fala a verdade, muitas vezes nós pensamos em desistir e o pensamento mais frequente é: mas se é tão difícil, como que eu vou conseguir? Não é melhor eu desistir? E a resposta é: não desista. Tudo está planejado e você vai conseguir alcançar o seu prêmio. Tudo bem, eu quero continuar a carreira, não quero desistir. Mas como que eu vou conseguir? A resposta é fácil: dependendo de Deus. Afinal, Deus disse que nossos dias não seriam fáceis, mas Ele prometeu que a todo momento Ele estaria do lado do seu povo, estaria dando amparo a todos aqueles que necessitassem dele. Em 2 Coríntios 7,14 nós vemos exatamente isso: estarei com meu povo e atenderei os clamores que vierem dele. Ou seja, quando você está passando por uma dificuldade, por um momento complicado que você não sabe como lidar, nesse momento Deus quer ouvir a sua oração, porque Ele sabe como te ajudar e para onde Ele vai te guiar. E como cristão, eu tenho certeza que você já respondeu muitas perguntas e muitas perguntas repetidas, assim como eu. São elas: ué, mas por que você não faz isso? Mas quem te disse que tem que ser assim? Mas como que você tem essa certeza? Mas quem te ensinou isso? Ué, mas por que não pode? Essas perguntas permeiam todo o viver de um jovem cristão e estão muito frequentes, principalmente nas escolas e faculdades. E as respostas que nós temos, por muitas vezes, não satisfazem ao questionador. E essa falta de compreensão do questionador muitas vezes resulta na taxação de estranho e diferente nos cristãos. Mas você já parou para pensar o porquê que as pessoas não entendem a maioria das nossas respostas? Pois é, em 1 Coríntios 2,14 explica exatamente isso. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, aquelas pessoas que não têm contato com Deus vão entender as nossas respostas como loucura, que elas não vão conseguir discernir ou entender o que nós estamos falando, ou sobre o que e do que nós estamos falando. E o resultado dessa insatisfação de resposta é o que leva a um cristão ser taxado como estranho ou diferente ou incomum. Se você ainda tem alguma dúvida, tem um exemplo na Bíblia que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. A passagem que Pedro nega Jesus 3 vezes. Pare para pensar. É importante que você saiba a passagem a qual nós estamos falando para você não ficar perdido. Eu vou esperar um pouco e você vai lendo o texto aqui, tá bom? Mas você entendeu qual é a relação que isso tem a ver com ser estranho e ser diferente? É fácil, vamos lá. Pedro sabia ou não sabia quem realmente ele era? Com toda certeza sabia.
Ele esteve por um longo tempo ao lado de Jesus e foi repreendido diversas vezes e ajudado diversas vezes por Jesus. Ele sabia muito bem quem ele era e o que ele estava ali para fazer. Podemos dizer então que Pedro já tinha uma moral cristã muito fundamentada e muito rica. E cá entre nós, ele estava com o próprio Jesus. Imagine que moral que ele tinha, hein? E imagine a riqueza. Afinal, ele trabalhou muito na fé. Pois é, e mesmo depois disso tudo, de ter estado com o próprio Jesus, pessoalmente, ele negou a Jesus. Ele negou uma vez? Não. 2 vezes? Não. Mas 3 vezes o próprio Jesus. Mas por que ele fez isso? Ele não sabia quem ele era? Ele teve vergonha de Jesus? Qual foi o motivo que levou ele a negar Jesus? O que aconteceu foi que Pedro teve medo. Pedro teve medo de ser taxado como estranho, de ser taxado como diferente. Então, nesse momento, ele permitiu que o medo sobressaísse a fé que ele tinha. E, infelizmente, isso acontece muitas vezes no nosso dia a dia. Sendo assim, não há como eu continuar, é melhor eu desistir, já que não é assim. O que eu devo fazer para fugir do medo ou então não ter mais medo? A resposta é simples. Devemos nos posicionar, ou seja, não desistir, não arredar o pé, por mais que a pressão dos grupos à nossa volta, ou então que os nossos amigos, colegas, seja grande. Nós sabemos quem nós somos. E não é qualquer pessoa ou pressão, nada pode mudar o nosso posicionamento de quem nós somos. Você tem uma moral, você tem uma vida crescendo dentro de você. O próprio Deus está dentro de você. E tendo tudo isso, vale a pena ser firme e decidido. Mas então, com tudo isso, ser estranho é algo positivo. Se seguir a Deus, seguir as diretrizes dele, os fundamentos que ele passa pra gente é ser estranho, então eu sou um estranho e com muito orgulho e muito prazer. Se no lugar onde você frequenta, seja escola ou faculdade, você é taxado como estranho, diferente ou antissocial, não ligue. Se você está se posicionando de acordo com as diretrizes de Deus, tem uma pessoa que está batendo palma e muito feliz, e essa pessoa é o próprio Deus. A promessa de Deus inclui que nós teremos descanso. Por mais que as tribulações do tempo presente aconteçam, sempre vai redundar em glória e em descanso. E uma vez que Deus prometeu, nós podemos confiar. Então, vai valer a pena. Se você foi taxado alguma vez por estranho ou diferente, por seguir a palavra de Deus, no grande dia você vai receber o seu galardão. Se hoje você é taxado de estranho, no grande dia você vai ser taxado como vencedor. Deus é fiel e justo para honrar todos aqueles que hoje o amam, o adoram e seguem as suas verdades. Então, eu quero que você nesse momento faça uma reflexão e responda: você é um estranho?